Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar a trigonometria em triângulos quaisquer, ou seja, em triângulos com ângulos maior que 90 graus. E como vamos trabalhar com triângulos com ângulos maiores que 90 graus, nós vamos aprender aqui algumas regrinhas para encontrarmos o valor desse ângulo, tá? Então, como vamos estudar a lei dos senos e dos cossenos, vamos então aprender como achar o seno de um ângulo maior que 90 graus. Vamos lembrar o seguinte, lá na tabela trigonométrica, nós temos o ângulo até 89 graus. O seno, cosseno e tangente do ângulo de até 89 graus. 90 graus nós não temos. Em outros conteúdos abordaremos esse conteúdo, mas antes disso, vamos mostrar para vocês o seguinte, que o seno de 90 graus é igual a 1. E o cosseno de 90 graus é igual a 0. Em outro conteúdo, abordaremos isso aí para vocês, mas para essa aula de hoje, apenas isso basta para entendermos o conteúdo. Bom, e quando esse ângulo for maior que 90 graus? Quando ele for maior que 90 graus, a gente vai usar essa regrinha aqui, tá? Por exemplo, se ele tiver 120 graus, qual vai ser o valor desse seno? Sendo que a gente só tem até 89 na tabela. Então, o seno de 120 graus vai ser igual ao seno de 180 menos 120. 180 menos 120. Por que 180? Porque a soma de todos os ângulos de um triângulo quaisquer é igual a 180 graus. E aí, o seno desse ângulo 120 é igual ao seno de 180 menos 120, que é 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. É igual ao seno de 60 graus. Simples assim. Então, toda vez que for calcular o seno de um ângulo maior que 90 graus, você vai calcular o seno de 180 menos esse ângulo dado. Como aqui, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 180 menos 120, que é 60 graus. E quando for cosseno? Quando for cosseno, nós vamos fazer o seguinte, o cosseno de um ângulo quaisquer, maior que 90 graus, é igual a menos o cosseno de 180 menos esse ângulo dado. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o cosseno de 120, vai ser igual menos o cosseno de 180 menos 120. 180 menos 120 graus. Então, o cosseno de 120 vai ser igual menos cosseno 180 menos 120 dá 60. Então, vai ser menos o valor do cosseno de 60 graus. Correto? Lá na tabela dos ângulos notáveis, nós temos seno, cosseno e tangente de todos dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60. Nesse conteúdo aqui, vamos usar apenas o seno e o cosseno, por se tratar de razões, né, e de ângulos obtusos. Bom, pessoal, vamos aqui à lei dos senos. A lei dos senos, ela trata de uma sequência de razões. Essas razões são o seguinte. Eu tenho aqui o triângulo, eu tenho aqui o lado A, B e C. Eu tenho aqui o ângulo A, B e C e tenho o lado A,
B e C. Então, essas razões vão ser construídas colocando o lado, escrevendo a razão do lado sobre o ângulo. Então, se eu tenho aqui, olha, o lado A vai ser o lado A sobre o seno do ângulo A. E sempre a gente vai escrever o lado oposto ao ângulo. Por exemplo, aqui é o lado A, eu vou escrever o lado A oposto ao ângulo A. O lado B oposto a B e o lado C oposto a C. Sempre na lei dos senos, nós vamos usar dois ângulos e um lado. Nós vamos precisar que a questão apresente dois ângulos e um lado. Até porque o resultado vai ser a razão do lado sobre o seno desse ângulo dado. Então, se eu tenho aqui, olha, o ângulo alfa, beta e gama, as razões vão ser escritas assim, olha. O lado A está para o seno de alfa, é igual, o lado B está para o seno de beta, assim como o lado C vai estar para o seno de alfa, certo? Então, as razões vão ser escritas nessa ordem. O lado A vai estar para o seno de A, o lado B sobre o seno de B e o lado C sobre o seno de C, tá? Então, é bem simples, basta usar as razões para achar o lado desejado, como vamos ver a seguir. Bom, pessoal, como a gente viu, nós temos que o lado A está para o seno do ângulo A, o lado B está para o seno de B, o lado C vai estar sempre para o seno de C. Então, vamos calcular aqui o valor de x. Para calcular o valor de x nesse exercício, nós precisamos escrever as razões de acordo o que determina aqui a fórmula. Então, temos que o lado A, veja vocês que o lado A está direcionado para o ângulo A, o lado B direcionado para o lado B e o lado C direcionado para o lado C. Então, vai ser lado sobre o ângulo oposto a ele. E aí, nós temos que o lado 18 está para o seno desse lado, e o seno desse lado, olha só, aqui a gente não está vendo o ângulo, mas como a gente sabe que a soma dos três é igual a 180 graus, aqui eu tenho 45 mais 15 são 60. Então, esse ângulo aqui, ele mede 120 graus. E como calcular o seno de 120 graus? A gente viu que o seno de 120 é igual ao seno de 180 menos 120. Então, seno de 120 graus é igual 180 menos 120, 60. Então, vai ser igual ao seno de 60 graus, certo? Então, a gente viu que o ângulo maior que 90 graus se determina fazendo esse cálculozinho aqui. Então, seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, que é igual a o lado B, desculpe, aqui eu quero achar o x, então vamos usar essa razão aqui, tá? Não é preciso usar as três razões em um cálculo só, usamos apenas o necessário. Por exemplo, aqui vamos precisar apenas de duas razões. Então, como eu preciso achar o lado x, para achar o lado x, eu vou usar o seno desse ângulo aqui, né? Oposto ao lado x. Então, o lado x vai estar para o seno de 45. O seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2.
Bom, agora é só fazer continha para achar o valor de x. Então, nós temos que raiz de 3 sobre 2, que multiplica x, é igual a 18, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, olha, continuando aqui, nós temos que x, tudo que multiplica passa para lá dividindo. Aqui eu posso simplificar para reduzir isso aqui. 2 por 2 dá 1, 18 por 2 dá 9. Vai ficar 9 raiz de 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Bom, pessoal, aqui eu tenho que dividir 9 raiz de 2 por raiz de 3 sobre 2. Continuando aqui, eu vou primeiro dividir essa fração. Eu vou fazer o seguinte: para dividir uma fração pela outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Aí eu vou inverter aqui, olha, 2 raiz de 3. Então, aqui eu vou obter o quê? 9 vezes 2, 18. Continuando aqui, tá? O resultado. 9 vezes 2, 18. Raiz de 2 sobre raiz de 3. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma raiz no denominador. E quando eu tenho aqui uma raiz no denominador, eu tenho que racionalizar essa raiz. Então, para racionalizar, vamos dar continuidade aqui. X, que é igual a 18 raiz de 2 sobre raiz de 3. Para racionalizar, vamos lembrar que para racionalizar uma fração com raiz no denominador, basta multiplicar tanto o numerador como o denominador pela mesma raiz, e assim a gente racionaliza ela. Vamos lá, então? Aqui eu tenho 18, continua aqui 18. Aí eu posso multiplicar raiz de 2 por raiz de 3? Posso. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Pronto, então aqui eu posso simplificar para simplificar esse resultado. Ó. 3 por 3 dá 1, 18 por 3 dá 6. Então, o resultado vai ficar 6 raiz de 3. O valor de x vai ser 6 raiz de 3. E como eu sempre digo, se a questão pede que você multiplique aqui, basta multiplicar por 6 vezes 1,7. Aí você chega no resultado, né, mais aproximado. É isso aí, pessoal.